Olá pessoal, nessa aula eu quero compartilhar com vocês alguns passos importantes que devem ser observados antes de colocar as mãos no piano para tocar. Partitura não é música, a partitura é a representação gráfica de como os sons foram organizados, é um registro, né? A música é o som, é a organização dos parâmetros. No entanto, é de extrema importância entender os elementos gráficos que estão na partitura para você identificar os recursos e ferramentas que você vai precisar para tocar aquela peça. Se você consegue identificar o período, o compositor, a época, a forma que foi escrita e muitos outros elementos, você vai saber se aquela obra é ou não adequada para você tocar ou para seus alunos tocarem, antes mesmo de pegar no instrumento. É importante para o professor ter esse reflexo. Então, eu gostaria de destacar alguns passos importantes. O primeiro passo é o contexto em que a obra foi escrita. É uma peça do período barroco, clássico, romântico. Essas informações são essenciais para que o instrumentista possa selecionar estudos que estão relacionados com a mesma linguagem daquela música. Por exemplo, em uma peça barroca, minueto em sol maior, por exemplo, serão grandes as chances de ornamentos, texturas bastante movimentadas e polifônicas. A mão esquerda, que representa o baixo, vai ser um pouco mais explorada. Por outro lado, se a peça for de um compositor do período romântico, o músico vai precisar conhecer quais os fenômenos que influenciaram os compositores dessa época. Isso estará muito claro nos elementos gráficos, aqueles que estão na partitura. Um exercício infalível é você fazer um resumo da peça com análise histórica, melódica, harmônica, forma, estrutura e outros. Então, você escrever sobre a música, fazer um trabalho de pesquisa rápido sobre a música. Mas isso só se adquire com o tempo e deve ser usado para qualquer instrumento e também para música vocal. É importante você conhecer o contexto histórico que aquela peça está inserida. Outro passo importante é a forma da música. Essa forma ela não está relacionada somente à estrutura em questão de quantidade de compassos, mas também a maneira como a música foi escrita no que diz respeito ao tom, escalas, modulações, tonulações. Mesmo em uma peça curta, o compositor raramente usa somente uma ideia musical. Então, muito provavelmente, você encontrará trechos contrastantes, dependendo do estilo, né? Então, nessa música, por exemplo, Ode à Alegria, que está no método do Adolfo, o que podemos observar? Primeiro, essa música ela não muda de tom, então continuaremos usando a escala de Dó maior até o final, campo harmônico de Dó. Aí, antes de começar a estudar a peça, você precisa conhecer, tocar a escala de Dó maior e também conhecer os acordes que fazem parte do campo harmônico de Dó. E de preferência, se você tiver métodos com exercícios dentro do tom de Dó maior, para você praticar esses exercícios, a escala de Dó maior, arpejos em Dó maior, isso vai facilitar muito. Outra observação, a música está dividida em 4 frases. Se você observar com calma, a segunda e a quarta, elas são idênticas. Você pode observar aqui pelos sistemas. São idênticas na melodia. E a primeira frase é bem parecida com a segunda e a quarta. E só a terceira frase é a que vai precisar de uma atenção especial por ser completamente diferente das demais. Então aqui você já sabe que vai precisar concentrar mais tempo nessa terceira parte. Então você já vai estudar música consciente de que essa melodia que você estudou da segunda parte, ela já vai se repetir. Outro detalhe interessante são os acordes utilizados. É importante que você tenha um panorama da quantidade dos acordes que são utilizados. Nesse caso, nós temos apenas 3 acordes para o aluno, porque aqui no método nós temos acordes para o aluno tocar e para o professor tocar junto com os alunos. Mas para o aluno, os acordes são somente 3. São eles o Dó, o Fá e o Sol.
Outro tópico importante é a questão da duração. Todos os acordes têm a duração de um compasso completo. Nesse caso, 4 tempos. Nós estamos num compasso quaternário, com exceção do último. No último, nós temos 2 acordes em um compasso. Então, cada acorde vai ter 2 tempos. Outro tópico interessante é a figura rítmica predominante, é a semínima, que nesse caso, essa semínima ela terá a duração de 1 tempo, no andamento 80. Essa música também tem um sinal de repetição, ela tem um ritornelo, então você sabe, é bom estudar desde o início a repetição. Outro fator de extrema importância é a numeração dos dedos. Pela partitura, eu consigo identificar qual a nota mais grave e a nota mais aguda da melodia desta música. Então, a nota mais alta ou mais aguda na mão direita é o Sol, e a nota mais grave é o Dó. Isso me dá um intervalo de 5 notas. Se eu tenho 5 dedos disponíveis, não será necessário movimentar a mão de posição para poder tocar a música, porque eu conseguirei atribuir a cada dedo uma nota. Na mão esquerda, o arranjador deu uma sugestão de acordes. Então, os acordes são esses. O acorde de Dó, e aí nós temos aqui o primeiro grau e o quinto grau do acorde de Dó, que são tocados simultaneamente. E aí esse processo vai se repetir nos demais compassos. Então, depois de ter compreendido como funciona todo esse processo e ter feito as anotações necessárias, de preferência, na partitura impressa, a partitura que você vai utilizar para tocar, você fazer essas anotações, porque na hora de tocar você pode esquecer. Então, assim, o músico vai conseguir estudar com mais segurança. Só depois de ter feito todo esse processo, depois de conhecer todo esse processo, depois de olhar para a partitura e entender o que a partitura está te dizendo, é que você deve pegar no instrumento e começar a tocar. E você vai ver que vai desenvolver, o estudo vai se desenrolar de uma forma bem mais confortável. Diferente daquele músico inexperiente, preguiçoso, e aí ele já quer ouvir o som. Não é assim que funciona. Nós temos que primeiro entender o contexto histórico, contexto harmônico, contexto rítmico, a forma e o máximo de quantidade de informações que você puder tirar dessa música, ok? Até logo, fica a dica.